Hoje, dia 10 de dezembro, é o grande dia de chegada da nova atualização The Old Peace. E dentro dessa quantidade absurda de conteúdo novo, a gente tem também a tão aguardada Gairi Prime. E nesse vídeo a gente vai dar uma breve recapitulada sobre como ela é capaz de nocar tudo apenas com as suas habilidades, seja de perto ou em distâncias mais consideráveis, e a gente também vai ver sobre como ela pode ser uma weapon platform absurdamente forte, podendo nocar o mapa inteiro apenas com um golpe, dependendo da arma que você está utilizando, e é claro também sobre como seus mods de ampliação realmente funcionam. Lembrando que você pode ajudar o canal se tornando membro, fazendo uma doação ou só compartilhando o vídeo, enfim, bora pro vídeo. Bom, se você ainda não está familiarizado com a Gairi, papel e caneta na mão porque tem muita coisa pra gente ver. Começando pela passiva dela. Para cada efeito de status elétrico no inimigo, você tem mais 10% de chance de causar dano crítico com as suas habilidades, tendo, infelizmente, um limite de 300% de chance crítica. E o multiplicador crítico das habilidades é igual a 2x de dano, o que significa que, seguindo a fórmula, no crítico amarelo a gente tem 2x de dano, o dobro de dano, no crítico laranja 3x de dano, o triplo, e no vermelho 4x de dano, 4 vezes mais dano do que a habilidade normalmente daria se não fosse crítico. E infelizmente o tão amado Crepuscular Arcane não aumenta o dano crítico das habilidades da Gairi, tornando-o completamente descartável, completamente inútil, se o foco for causar dano apenas com as suas habilidades. Jogando de Gairi, você vai querer sempre manter tanto a terceira habilidade quanto a quarta habilidade no kit dela, e quando eu digo sempre, é no sentido literal. Enquanto ligada, Cathode Grace, a terceira habilidade, te fornece energia por segundo, que escalona com força, além também de fornecer, claro, chance crítica para as armas e para suas habilidades. Nas armas, essa chance crítica funciona de forma semelhante a mods, sendo aditiva a eles e depois entrando multiplicando a chance crítica base da arma, funcionando exatamente como um mod. Enquanto em habilidades funciona de forma aditiva, se somando completamente e diretamente a porcentagem de crítico das habilidades. Por exemplo, 8 efeitos de status em um inimigo fornecem 80% de chance crítica para as habilidades. Somando isso mais a chance crítica da terceira habilidade, que no meu caso é 122%, porque eu estou usando fragmento de aumento de força, a gente tem 202% de aumento de chance crítica. Enquanto essa habilidade está ligada, cada kill que você faz aumenta a duração dessa mesma habilidade em mais 3 segundos. E essa quantidade aumenta também com mods de duração. Mas não necessariamente significa que vale a pena utilizar mods de duração por conta disso, até porque você consegue manter essa habilidade ligada indefinidamente. A única maneira de você desativar essa habilidade, além de, é claro, ter que esperar o tempo dela acabar, é algum inimigo acabar desativando ela, seja um nulificador ou até mesmo um acólito violência. Você também pode acabar desligando essa habilidade se você cair num buraco, enfim. Normalmente você não vai querer desativar a terceira habilidade, a não ser que esteja utilizando, por exemplo, uma ampliação exúvia ou algum outro equipamento semelhante, algum equipamento que vá aumentando a sua força conforme você vai acumulando ele, porque para você conseguir utilizar essa força na terceira habilidade, você precisaria desativar ela e reconjurar ela novamente. Vale ressaltar também que essa habilidade tem um tempo de recarga de 60 segundos para ser ligada novamente, mas não se preocupa porque tem como diminuir esse tempo. Quando você tem a habilidade desativada, o jogo subtrai o tempo de recarga pelo tempo que você acumulou enquanto ela estava ligada. Então toda vez que você mata um inimigo e, por exemplo, consegue aumentar a duração da habilidade em 3 segundos, o que acontece é que esses 3 segundos também diminuem o tempo de recarga da habilidade. Em resumo, quando você consegue chegar a 60 segundos acumulados ali matando inimigos, você já acabou por completo com o tempo da recarga da próxima ativação. Além disso, essa habilidade possui um mod chamado Cathode Current. Usando esse mod, toda kill agora também aumenta a duração da quarta habilidade da Gairi, te permitindo manter as duas habilidades ativas por tempo indeterminado. E para cada kill que você faz agora, uma nova descarga elétrica acontece, nesse caso não no inimigo em si, mas em cima da Gairi, causando o dobro de dano da descarga da quarta habilidade. E falando em quarta habilidade, bom, vamos começar a falar um pouco dela agora, Hot Well. Além de aumentar também a sua velocidade de movimento em 50%, te permite encadear muito dano. Para cada acerto crítico, seja com arma ou até mesmo com a sua habilidade, você cria uma descarga elétrica no inimigo atingido por esse hit, e essa descarga elétrica atinge outros 5 inimigos dentro de um raio de 10 metros. Você pode aumentar esse raio também colocando mods de alcance na sua build. Enfim, você pode criar até 2 descargas elétricas por vez, e após criadas, você só vai poder criar outras após 1 segundo. Então você tem esse meio que pequeno cooldown para você conseguir ficar spamando encadeamentos sem parar.
E recentemente a Gairi recebeu um novo mod de ampliação para a quarta habilidade. Na verdade, esse é o mod mais recente dela, Reverse Hotor's-Well, que te fornece 75% de redirecionamento de dano. E, bom, talvez você esteja se perguntando se não é melhor utilizar um Adaptation, já que ele te fornece 90% de redução de dano, ao invés de 75% desse novo mod, 15% a mais de redução de dano. E, bom, a minha resposta é depende. Por exemplo, Adaptation te fornece redução de dano contra algum tipo de dano em específico. Se a gente considerar dano causado através de arma, como uma fuzileira pesada árida que usa uma Gorgon para atirar em você, o Adaptation vai reduzir apenas o dano maior causado por ela. Uma Gorgon desse tipo de fuzileira, por exemplo, causa dano colisivo, perfurante e cortante, sendo o maior desses três o dano cortante. O Adaptation vai entrar reduzindo apenas parte desse dano, no caso, o que possui o maior dano entre eles. Vamos fazer umas continhas aqui. Tomando 625 de dano nos escudos, que são reduzidos a 313 por conta da redução de dano inata dos escudos de 50% de dano, vemos que com Adaptation estacado em 90%, esse número acaba sendo reduzido para apenas 154 de dano, enquanto com o mod de ampliação a gente toma 78 de dano, metade do dano usando Adaptation, mesmo tendo 15% menos redução de dano, e é claro, sem precisar ficar estacando o mod, caindo como luva até mesmo em uma utilização onde você fica menos exposto, matando o inimigo. Um contra desse mod é que o redirecionamento não funciona exatamente como um redirecionamento, mesmo ele refletindo de volta o dano do inimigo, porque infelizmente ele acaba não afetando a guarda reforçada que você pode acabar obtendo, por exemplo, através do Fortificação Arcana. Outro contra é que em relação a alguns ataques ele não é tão forte quanto o Adaptation. Habilidades esmos, por exemplo, causando apenas um dano elemental, como a habilidade de dano ígneo, tóxico ou até mesmo elétrico, são mais reduzidas por Adaptation do que por Reverse Hotor's-Well, mas, sinceramente, eu recomendaria mesmo assim você utilizar um mod de ampliação. Normalmente na Gairi é muito utilizado Adaptation com Primed Redirection, que, bom, colocando aqui em comparativos rápidos para não se prolongar demais no mesmo assunto, nesse caso, você pode tomar 12 disparos até que seus escudos se esgotem, se quebrem totalmente. Enquanto com o novo mod esse número dobra. Como a gente viu, a gente reduz em metade o dano que a gente toma utilizando o Adaptation, por exemplo. O que significa que você vai poder tomar 24 disparos para os seus escudos se quebrarem totalmente, valendo muito mais a pena o mod de ampliação. E é claro que junto disso você também vai acabar utilizando o Arcane Aegis para mais regeneração de escudo, se tornando basicamente invencível. E agora que você sabe tudo sobre essas duas habilidades, vamos falar sobre as outras duas habilidades da Gairi, a primeira e a segunda habilidade. E antes que você também se pergunte por que eu falei sobre a terceira e a quarta primeiro, bom, eis o motivo, você nunca vai remover nenhuma dessas duas habilidades por alguma outra via Helminth. Então, para evitar confusão sobre qual remover, para o vídeo não ficar indo para lá e para cá, eu preferi já falar sobre elas, para depois poder focar nas outras duas sem muita preocupação. Bom, vamos falar agora sobre a primeira habilidade da Gairi, Arc Sphere, que normalmente é utilizada por conta do seu mod de ampliação Conductive Sphere. Todo projétil que passa agora pela área dessa habilidade recebe mais 75% de aumento de dano elétrico, que para nossa felicidade escalona com mods de força, enfim. Esse dano elétrico fornecido por esse mod funciona de uma forma um tanto quanto peculiar, se é que eu posso falar dessa forma. À primeira vista, você pode achar que ele funciona do mesmo jeito que um mod convencional de aumento de dano elétrico. E ao mesmo tempo que eu digo pra você que sim, eu te digo que não. Pra entender melhor o que eu quero dizer aqui, vamos calcular o dano elétrico causado por uma arma. E nessa arma a gente vai ter inicialmente um mod de dano base, um mod de facção e um mod de dano elétrico. E primeiro a gente calcula o dano modificado da arma, multiplicando o dano base pelo mod de aumento de dano base e em seguida pelo mod de facção. E depois a gente divide esse número por 2, ou multiplica por 0,5 porque dá no mesmo, enfim, e novamente, multiplica pelo mod de facção e depois multiplica pela bonificação de dano elétrico do mod de dano elétrico. E agora você vai fazer a mesma coisa, porém ao invés de utilizar o mod de dano elétrico, você vai remover ele e vai utilizar a habilidade da Gairi com o mod de ampliação. E percebam que apesar do dano diferente, porque as porcentagens dos dois são diferentes, a lógica de cálculo utilizada é literalmente a mesma, pelo menos até agora. As coisas ficam mais interessantes de fato quando a gente utiliza o mod de dano elétrico junto da bonificação da primeira habilidade da Gairi. A princípio a gente pode acabar pensando que esses dois aumentos de dano elétrico funcionam de forma aditiva, mas na verdade eles entram no cálculo de forma multiplicativa entre si. Como a gente pode ver, o dano é absurdamente maior utilizando as duas fontes de dano elétrico em conjunto, muito maior do que seria se eles fossem inclusive aditivos um com o outro.
Uma outra coisa para você se atentar é que mods elementalistas entram de forma aditiva com a bonificação do mod da habilidade, o que é um tanto quanto inusitado, por assim dizer. E vale ressaltar que você pode lançar 3 Arc Spheres simultaneamente pelo mapa, ou se você preferir, você pode conjurar todas elas no mesmo lugar e bonificar ainda mais os disparos que passam por dentro das 3 esferas. Infelizmente o dano não se acumula, você não acumula o dano das 3 Arc Spheres, mas você consegue aumentar a quantidade de proc forçado, então você acaba, querendo ou não, triplicando o dano que você causa com efeitos de status se você fazer o seu disparo passar por dentro das 3 esferas. E então, se você pretende usar a Gairi como uma weapon platform, você vai querer remover a segunda habilidade para utilizar algo que aumente o dano que você causa. E nesse caso, para primária e secundária, o mais recomendado disparado é Roar, habilidade do Rhino, que funciona da mesma maneira que um mod de facção, além de também aumentar o dano das suas habilidades junto. E de fragmento, nesse caso, você vai querer utilizar fragmento de força, para ampliar tanto a chance crítica, tanto a energia obtida através da terceira habilidade, tanto para aumentar o dano da descarga elétrica, tanto para aumentar a bonificação de Roar mesmo. Se você quiser, você também pode usar fragmento violeta que te fornece dano elétrico para arma primária, o que também não tem problema, aqui você pode brincar. Já para melee, ao invés de Roar, eu recomendaria você utilizar Wrathful Advance com fragmentos violeta de aumento de dano crítico corpo a corpo, para maximizar o dano que você vai causar no inimigo. E é claro que você vai querer utilizar melees que disparam projéteis, para que assim eles se bonifiquem do mod de ampliação da primeira habilidade passando pelo raio da primeira habilidade. Bom, você pode usar, por exemplo, uma Vastlock ou uma Redeemer para sair nucando tudo e todos sem parar em distâncias absurdamente longas, utilizando, é claro, o bom e velho truque de ficar atacando e andando para frente bem rápido para você cancelar a animação de golpe e voltar a atirar novamente. Você também pode usar uma Corufel spamando o ataque pesado dela, lançando um projétil que simplesmente acaba varrendo todo mundo que está na frente dela. Ou você pode também utilizar uma Cian com seu ataque pesado para limpar também o mapa inteiro, só que nesse caso, através de paredes e portas e sem nem sequer se mover para aniquilar todos os inimigos. E nesse caso, tem uma alteração que eu às vezes curto fazer quando eu quero ficar parado jogando de Cian, que é aumentar um pouco mais a duração, porque já que os inimigos vão ficar muito distantes, até porque a gente vai matar inimigos muito longe, eu não vou ficar muito afim de ficar andando pelo mapa para ficar pegando recurso e energia. Então, quanto menos habilidade eu spamar, mais tempo eu consigo ficar parado matando todo mundo. Lembrando que essa alteração eu faço apenas nesse caso em específico. Às vezes você vai querer jogar de Cian e se movimentar, e nesse caso eu geralmente não uso muita duração. Agora vamos falar sobre a segunda habilidade dela, Coil Horizon, uma esfera que você arremessa e depois puxa todos os inimigos para perto dela. Normalmente você não utilizaria ela apenas para puxar inimigo, já que é possível você fazer isso com o Nautilus. Mas além de poder puxar inimigos, você também pode causar ainda mais descarga elétrica nos inimigos utilizando o mod Coil Recharge. Com esse mod, você pode bater na esfera, jogar ela pra lá, jogar ela pra cá, e quando você aperta o botão da habilidade novamente, você chama ela até você. Enquanto ativa, essa esfera também causa uma pequena descarga em um inimigo a cada 4 segundos inicialmente. Porém, para cada 15 metros percorridos pela esfera, você recebe uma descarga adicional, ou seja, a esfera atinge um outro inimigo, e você também consegue diminuir o tempo de frequência entre uma descarga e outra, aumentando a, entre aspas, cadência da esfera. Você reduz em 0,25 segundos também para cada 15 metros, chegando num limite de 0,25 entre uma descarga e outra. E quando você puxa inimigos para cada 15 metros percorridos, você também ganha uma descarga adicional. Porém, a descarga aqui, ao invés de ser para um inimigo de cada vez, na verdade é uma descarga adicional para todo mundo que foi puxado pela habilidade. Então, em resumo, você consegue fazer literalmente chover raio do céu enquanto você puxa inimigo usando isso. Infelizmente, os atributos desse mod de ampliação não escalonam com mods de alcance, e muita atenção aqui porque eu tô falando dos atributos do mod de ampliação, e não dos atributos normais da habilidade de fato. A distância na qual a habilidade consegue puxar os inimigos continua escalonando normalmente, o que significa que você vai querer utilizar alguns poucos mods de aumento de alcance para conseguir puxar os inimigos e encadear dano neles. Um contra muito grande desse mod é que nem sempre você vai conseguir acumular uma quantidade absurda de metro percorrido para conseguir causar aquele dano absurdo, porque infelizmente alguns mapas têm muitos buracos, muitas esquinas, muitos obstáculos, ou só são muito pequenos mesmo, então nem sempre você vai conseguir acumular um dano absurdo utilizando esse mod de ampliação.
você pode querer utilizar uma build mais convencional, focando em jogabilidade para fazer com que ela percorra uns pequenos metros e em seguida puxar os inimigos e causar um pouco de dano neles ali juntos, acumulados. Ou se, devido às circunstâncias no mapa, você puder acumular uma maior quantidade possível de metros percorridos, por que não também utilizar um pouco mais de duração, se você quiser, é claro, para você ficar mantendo a esfera mais tempo ligada. Assim você pode andar com ela, causar um certo dano, e quando você puxar os inimigos, você simplesmente vai ter uma quantidade absurda de metro acumulado para causar dano neles ali todos juntos. Nessa utilização em específico, o recomendado, querendo ou não, é utilizar Roar no lugar da primeira habilidade, para você aumentar o dano das suas habilidades. Enquanto você também utiliza fragmentos violeta, que aumentam o dano das suas habilidades e inimigos sob efeito de status elétrico. Se você não sabe, esses fragmentos funcionam de forma multiplicativa com a bonificação de Roar, fazendo com que o seu dano escalone muito mais do que se você estivesse utilizando, por exemplo, fragmentos normais de aumento de força. Caso você não tenha fragmentos violeta, nesse caso, tudo bem, não tem problema você utilizar fragmento de força. Junto disso tudo, você também pode usar uma Epitaph para aplicar Viral nos inimigos e junto disso um Nautilus para puxar ainda mais inimigos para perto, para sua segunda habilidade conseguir puxar ainda mais inimigos e encadear ainda mais dano. E então esse foi o vídeo, rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Fiz um resumão logo para sanar o máximo de dúvida possível, tanto atual, tanto futuras que vocês possam vir a ter, e é isso. Não se esqueça que você pode ajudar o canal se tornando membro, fazendo uma doação ou só compartilhando o vídeo. Valeu, tamo junto e é nóis!